Flamengo e Fluminense vão jogar pelo Campeonato Carioca. E vamos ver o que os repórteres têm a dizer sobre esse jogo. Importante saber o que eles estão dizendo, para ver se a gente concorda ou não. Eu discordo de muitas coisas, mas concordo com algumas outras coisas, né? E a gente vai ver isso aqui durante o vídeo e quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham, curtem e compartilhem. Tamo junto. Vamos lá. Foi 1-0. E agora, domingo? A história é diferente, o Flamengo vai como? O Fluminense vai como? O Fluminense também tem a sua participação no Brasileiro na quarta-feira, né? E não está na situação difícil do Flamengo no Campeonato Estadual. O Flamengo acho que vai repetir mais ou menos o time de quarta, né? Acho que bem parecido. Na quarta-feira, titulares, de fato, do Flamengo eram o Rossi, o Léo Pereira, o Pulga e o Carrascal. Os outros todos em geral, são reservas. Né? Todos eles. E um deles é da base, que é o Daniel Salles, jogou na lateral esquerda. Eu imagino que ele vai repetir mais ou menos esse time, algo próximo disso, deixando o que seria a força máxima, né, para o jogo de quarta-feira, que eu imagino. Mas não tem essa informação, né? Acho que nem o Felipe ainda decidiu o que ele vai fazer exatamente, né? Deve estar pensando no que fazer, até porque os resultados de ontem não ajudaram muito o Flamengo, né? Carioca, um grupo joga contra o outro, então uma rodada pode ser um desastre e pode ser uma maravilha, dependendo do que acontecer. Você vence, os outros perdem, ou você vence, perde, os outros ganham, pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que também ali na quarta-feira foram duas finalizações do Vasco, né? Uma não entrou na estatística por impedimento marcado, mas eu acho até que não estava, que foi bola na trave, e a outra essa do GB, em que ele perdeu o gol. Depois 32 arremates do Flamengo. Eu acho que também entra muito aí, além da eficiência do Flamengo, o trabalho muito fraco do Fernando Diniz nesse jogo, né? A maneira como o Vasco jogou mal, como o técnico preparou mal sua equipe, o Vasco foi muito mal mesmo. Isso acho que amplificou um pouco aí isso que se viu em campo. E aí tem muita gente que não entende. O time correu. Cara, o time vai correr. A questão de você antecipar uma programação de estreia de quem está se preparando é que você faz um trabalho de preparação, isso é óbvio, no começo de uma temporada, para dar uma base aos jogadores, uma base física, e depois você faz manutenção disso a temporada inteira. Porque você pode ter no máximo aí, eventualmente, como vai ter a Copa do Mundo, que não vai ser convocado, ter um período aí para se recondicionar. Mas muitos jogadores não terão essa chance ao longo do ano inteiro. Então você faz uma base física, prepara adequadamente, estreia na hora certa para você ter manutenção. É o que fazem os times lá da Europa, onde tem pré-temporada de verdade, onde acontece isso. E o Flamengo teve que antecipar. Isso, evidentemente, não foi bom. Eles vão ter que repensar uma série de questões com relação a um jogador ou outro. E não significa que os caras vão ter distensão no meio do jogo. Mas isso pode pesar para o jogo seguinte ou para o outro, daqui a uma semana. Aí não se sabe, vai depender do organismo de cada um. Não era o ideal estrear. Agora o Flamengo tem uma forma de jogar, né? Muito clara, definido, os jogadores conhecem os movimentos e entrou com muito apetite, dominou completamente o Vasco. Os números são assustadores. Os últimos 35 jogos, o Flamengo venceu 20 e o Vasco venceu 2. Isso é bizarro. Eu duvido que em qualquer parte do mundo exista uma rivalidade, ou dois rivais do mesmo porte, dois times grandes, né? Porque tem rivalidade que, assim, o tal time é rival do outro, mas um é maior, o outro é menorzinho, não vê tanto como rival. Você pega até em Manchester. O City ele é um rival do United de pouco tempo atrás, mas historicamente o rival do Manchester United é o Liverpool. Você dificilmente vai encontrar eu duvido que encontre, vai ser muito difícil. E dois rivais que são considerados no seu país times grandes, né, tradicionais, campeões, de enormes torcidas, com uma disparidade dessa. Agora, você falou Fluminense é diferente. O Fluminense encara o Flamengo. Ele perde, ele ganha do Flamengo. Ele ganhou duas finais estaduais do Flamengo agora há poucos anos. Ele venceu o último Fla-Flu por 2-1, naquela pataquada do Rossi. Ganhou o jogo e jogou melhor. Então é outra história. O Fluminense sempre é diferente. Mas eu imagino que o Flamengo joga com um time parecido. Eu tenho ficado espantado um pouco, Tironi, com algumas sugestões estapafúrdias que nascem a partir desse imaginário domínio do Flamengo, que você repete toda hora. Que ele, na verdade, não existe. O Flamengo ganhou os 2 campeonatos ano passado, mais importantes, mas ele não ganhava o Brasileiro há alguns anos, ele não ganha a Libertadores todo ano. Não é assim. Ele faz fases de grupo da Libertadores ruins, corre risco de rebaixamento. O Flamengo pode ser que venha a ser dominante, não sei se vai ser, mas ele não é tão dominante assim como você fala. Tá? Ele está numa fase muito boa, ele pode até conseguir chegar nesse patamar, mas não chegou. Mas o que me espanta é que surge uma preocupação com relação a esse possível domínio. E essa preocupação, em outros momentos de domínio de outras equipes, outros clubes, ela não existia. Ela não existia. Nos tempos de domínio do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, da Parmalat, por exemplo, não existia. Nunca existiu.
E agora fica esse discurso, não, tem que reequilibrar, temos que encontrar maneira de equilibrar. Isso é defender os incompetentes gestores que colocam times como o Vasco no buraco. Lembrando que o Vasco é um time em recuperação judicial, que está vendendo o Ryan por 35 milhões de euros e contratando 2 jogadores do exterior, o Brenner e o Rinestrosa. O Rinestrosa estava já dentro do Boca Juniors praticamente, o Vasco foi lá e atravessou o time argentino. Ou seja, ao mesmo tempo que o Vasco oferece deságios de 90%, 92% para os seus credores, como o Valdir Bigode, ele contrata jogador em recuperação judicial e não usa o dinheiro que vai arrecadar com a venda do seu principal jogador para pagar parte das suas dívidas. É por isso que o Vasco está nesse buraco. E é por isso que o Flamengo amassa o Vasco. A explicação está fora do campo, vem lá de fora do campo. Um clube tomou vergonha na cara, passou a ser bem gerido, e passou a ter dinheiro, organização, pagar em dia, não ter o credor batendo na porta cobrando, poder contratar melhores jogadores, e o outro vive nessa roda viva maluca, independentemente de quem está no poder. Sai presidente, entra SAF, entra outro presidente. São 2 ex-presidentes ex-jogadores, o atual e o Roberto no passado. O Roberto não fez uma boa gestão, não foi só o Eurico Miranda. O Eurico Miranda certamente é o principal vilão dessa história do Vasco, que levou o Vasco para essa situação. Mas outras más gestões aconteceram. Teve ex-médico do clube, várias pessoas passando pela presidência e nenhum deles fez de fato uma grande gestão. Então a explicação dessa disparidade que espanta todo mundo é muito fácil de identificar. Ela vem de fora do campo. A gestão leva ao que acontece dentro do campo. E o Flamengo e o Vasco são antagônicos nesse quesito. Sim, concordo. E para acrescentar, tem o Botafogo, né? Que também tem o Botafogo que surfou agora, e não sei o quê, e agora está devendo todo mundo. É que, assim, o meu ponto sobre o domínio do Flamengo, que, de fato, acho que vai acontecer fatalmente nos próximos anos, aí se não está acontecendo como deveria, é que os outros domínios que você cita, Mauro, eles nunca foram desse jeito. Nunca, e eu não estou defendendo que tem que reequilibrar, que tem que dar dinheiro. São Paulo ganhou 3 vezes o Brasileiro. Não, sim, eu tô falando assim. No ano anterior, o Tri ganhou uma Libertadores no Mundial. Sim, eu acho que 4 anos de ouro. Não havia esse discurso, Tironi. Não, eu concordo. Não havia mesmo. Não, o São Paulo está ganhando tudo, temos que fazer alguma coisa. Eu concordo com você. Tem sugestão aparecendo que sim, eu acho bizarro isso. Tinha discussão, sim, acabar com os pontos corridos. Isso tinha discussão, sim, é que a nossa memória é fraca. Mas só uma coisa, o meu ponto é outro. Eu acho que a diferença que existe hoje, e aí Não era igual, nem memória fraca não, Arnaldo, não era assim não. A diferença que existe hoje, rapidamente. Podemos discordar até a morte, mas que não era igual, não era igual não. Sobretudo em São Paulo, com o Corinthians. Só rapidamente, só para não esticar muito esse assunto. Eu acho que tem uma diferença agora, e não significa que eu acho que tem que reequilibrar, que o Flamengo tem que dar dinheiro para todo mundo, não é isso não. Mas o que a gente está vendo agora, primeiro, é um domínio maior do que normalmente é. O Flamengo já está dominando o futebol há 6, 7 anos e junto com o Palmeiras aí, e isso tende a chegar a 10, 15 anos. Isso nunca aconteceu. Nem o Santos do Pelé era assim. Esse é um ponto. E o outro é que, do ponto de vista financeiro, o Flamengo arrecada o dobro do São Paulo. Por culpa de tudo que a gente está vendo no São Paulo? Sim, por culpa de tudo que está vendo no São Paulo. Isso nunca havia acontecido. Sorte do Flamengo e competência do Flamengo, é só isso. O jeito que é agora, isso nunca tinha acontecido. Essa diferença tão grande. E a culpa é do São Paulo, dessa turma que está lá roubando o São Paulo. Mas o ponto é, enquanto se discute ideias de jirico, claro, você tem razão. Que tem ideia de jirico, parecendo como diria minha vovozinha, né? Cara, pelo amor de Deus, tem que cobrar desses caras que fazem a má gestão. Claro, é evidente. Quem fala dessa situação do Vasco? Eu sou um dos poucos que fala, cara, é um absurdo, gente. O Vasco quer pagar o Valdir Bigode por deságio absurdo, doente alto, aí vende o jogador, pega o dinheiro, vai pagar dívida, não, vai contratar jogadores lá fora. O Vasco atravessou o Boca, cara, para tomar lá o colombiano do Atlético Nacional, o Rinestrosa. Então o Vasco vai no mercado e não arruma nada. Perde final pro Corinthians, toma sacode do Flamengo, já tomou de 6-1 do Flamengo. Não, então adianta, porque isso não vai resolver. Então essa má gestão explica o que acontece no campo. Perfeito. Aí fica todo mundo espantado, mas aí a explicação é muito simples, é muito fácil de enxergar isso tudo. Mas eu acho que a grande novidade, Tironi, e que talvez encaminhe soluções, é que, enfim, o Ministério Público, a polícia, né? Está entrando no jogo. Está entrando. Entrou no Inter, prendeu o presidente, né? Entrou no Corinthians, está ameaçando prender presidentes no São Paulo. Né? Quem sabe a solução venha por esses...
instrumentos. Uma outra coisa que vai ajudar é o fair play. Danilo. Não, outra coisa que vai ajudar é o fair play também, porque querendo ou não, agora a gente vai ter uma regra. Eu sei. Ainda tem brechas, mas Danilo, de qualquer jeito você tem que cumprir algumas aí é que tá, eu adoraria, tomara que você tenha razão. Você acha que vai falhar o fair play? Por que você acha que vai acontecer? Porque já teve. Eu acho que CBF não vai punir clube algum. Vai sempre achar um jeito de empurrar com a barriga, dizer que então não começa esse ano, mas no outro ano nós seremos inflexíveis. Como foi o semiautomático. Não vai ser mais na primeira rodada. Isso. Aí muda o presidente da CBF, faz um novo acordo. Eu não acredito que... Bom, eu vou ser menos pessimista. Eu não acredito que eu veja fair play. E tem novidades em relação à proposta do Flamengo, né, amigo? Tem sim, Camila. O Flamengo, enfim, formalizou, né, a proposta oficial, papel timbrado, assinatura do presidente, enfim, enviou. Mas a proposta não agradou, o West Ham recusou essa proposta. E o Flamengo obviamente, se mantém interessado. O próprio José Boto falou no pré-jogo contra o Vasco que o entrave é financeiro ainda, existe de fato esse entrave financeiro. E o que eu ouvi de uma fonte que acompanha a negociação foi o seguinte: o Flamengo sabe o que precisa fazer para fechar com o Paquetá nessa janela. E precisa aumentar esse valor, tirar os bônus envolvidos. O Flamengo ofereceu 40 milhões de euros entre parte fixa e bônus. O West Ham recusou, não quer. Então o Flamengo tem que aumentar essa proposta, tirar a parte de bônus, oferecer só a parte fixa ali e poder de convencimento, contar também com a pressão do Paquetá lá, mas para tentar fechar nessa janela. Lembrando que a janela na Inglaterra fecha no dia 2 de fevereiro. Então assim, se o West Ham não... O West Ham também tá querendo uma casa, tá querendo um planeta pelo Paquetá, pô. Os caras estão querendo embargar de qualquer forma, sem a má vontade de querer vender. Os caras não querem vender, a verdade é essa, não querem vender o cara. E ficam botando uma porrada de empecilho, pô. Pô, isso é ridículo. Pô. Toda hora aparece uma taxa, aparece não sei o quê, tem que pagar mais 18%, tem que pagar mais não sei o quê. De 35% já tá em 45%, daqui a pouco no total já vai dar 50%. Pô, irmão. Vender o Paquetá a tempo de contratar um substituto no mercado também, muito dificilmente ele vai aceitar liberar o Paquetá nessa janela. E aí o Flamengo vai passar a mirar para janela do meio do ano. Mas não é o desejo, o Flamengo ainda tem o objetivo de contratar o Paquetá nessa janela. A questão financeira ainda é importante nesse negócio. Você falou no seu destaque, né, Betão, de ter que ter paciência nesse tipo de negociação, né? E é por aí, o Paquetá envolve muitos milhões de euros. A gente está falando de um jogador de seleção brasileira, titular na Premier League, ainda que o West Ham esteja lá disputando zona de rebaixamento, sim, mas é um jogador muito valorizado e tem mercado no futebol europeu, né? Não vamos esquecer que o City ofereceu quase 80 de libras, né? Milhões, né? Aquela situação toda da acusação dele acabou passando isso aí. Então, essa negociação que o West está fazendo é porque ele quer vir, né? Porque o valor de mercado dele é muito maior. Então, é delicado. E outra, o time, como o Léo disse, também tem essa questão da liberação dele para já, porque o West Ham está brigando para ficar na primeira divisão. Ele até aceita, vamos ver como eles já aceitaram vender, mas a questão é ter alguém ali, ou ter o próprio Paquetá até maio. Eu não sei se é uma alternativa, porque do jeito que o Paquetá está focado de voltar, me parece que voltar em maio vai ser uma frustração para ele. E eu não sei como é que isso vai se refletir no campo. Ele tá voltando, eu acho que nem o Flamengo quer também. Nem o Flamengo quer. Imagina você pagar 40 milhões de euros e só ter o jogador em maio correndo o risco de se lesionar. Pô, não faz sentido. Os caras querem vender o jogador por 50 milhões de euros e ainda querem mandar ele no meado do ano, pô. Eu comprei uma casa e aí eu vou deixar a casa lá, o inquilino, a pessoa morando lá até o meado do ano. E eu vou ficar aqui, morando, sei lá, de aluguel. Pô, isso não existe, pô. Aí o cara tá lá, se lesiona, aí vem pra cá lesionado no meado do ano. Aí já perde o resto do... Pô, que é mole, né? E não tê-lo imediato. E 40 só não tá pouco, é 45, né? Enfim, já tem isso. Eu acho que nessa situação, acho que nem o Flamengo quer também. O Flamengo quer, por isso que eu acho que a paciência e o Eric, o Abel tá aqui de apuração, né? Os caras ficam sentar na mesa só com um cachorro grande, né? É esticar essa corda, o Flamengo não quer abrir tanto a mão, mas chega uma hora para trazer de fato e não decepcionar, porque vai ser uma decepção para a torcida. Sabe o que é, Betão? A imprensa, botar o dinheiro na mesa. O torcedor fica ansioso, né? O torcedor fica ansioso. As redes sociais hoje, elas
explodem com esse tipo de noticiário, né? Principalmente se tratando de um jogador do tamanho do Paquetá, se tratando do Flamengo, enfim. Só que as pessoas só sabem 20% do que acontece num negócio desse. Com certeza. É um negócio tão grande, Sim. tão grande. Se for 20, velho. Se for 20. Então, a torcida, às vezes, ela fica ansiosa por pouco, porque é um negócio tão... é um volume tão grande de negociação, de gente envolvida, de cifras, que demora mesmo, assim. Ninguém vai fazer uma contratação de 40 milhões de euros, 45 milhões de euros, assim, de um dia para o outro. É forma de pagamento, é quem recebe, é quem não recebe, é intermediário, é quando vai pagar, é como vai receber, é onde vai depositar. Enfim, é um negócio tão complexo, que só está acontecendo porque o Paquetá quer. Porque esse é o tipo do negócio. Porque mesmo que o Flamengo hoje seja um time rico no Brasil, mesmo que o West Ham esteja disposto a negociar, só está acontecendo porque o Paquetá quer. Senão não ia acontecer. O Paquetá quer para agora, ele pensa também na Copa do Mundo, apesar de que ele continuando no West Ham, ele vai para a Copa do Mundo do mesmo jeito, eu penso. É óbvio que é o melhor para todos, menos para o West Ham que ele vem agora. Mas, se ele vier em maio, não pode? Por que não? Porque eu acho que o Flamengo não abriria assim, um negócio desse, não investiria uma grana tão pesada assim para só ter o jogador em maio e jogar 10 dias e ir para... Pô, não faz sentido, pô. Claro que não. Por que não? Por que não? Porque é justamente isso. O cara vai jogar 10 dias, aí 10 dias vai jogar um jogo, 2 jogos, depois vai pra Copa do Mundo ainda. Aí depois vai voltar da Copa fadigado. Pô. Caminhão de dinheiro, pô. E aí só tê-lo de fato no segundo semestre. Porque os grandes... Não, eu tô dizendo, porque o campeonato... as grandes decisões vêm no segundo semestre. Sim, então, Quantos jogadores mas não eu chegam acho, no meio do ano? Mas o primeiro turno do Campeonato Brasileiro acaba no primeiro semestre esse ano. É verdade, até que começando agora, semana que vem. Então, E os que vieram nesse formato, o Flamengo não teve que pagar, né? Jorginho, o Samuel, por exemplo, foi contratado e chegou e foi pago. Mas é que já foi na segunda janela. Na segunda janela. O Jorginho, que foi aquela coisa que chega para chegar no Mundial, mas ele estava fim de contrato. O Flamengo acertou o salário dele, tentou que ele viesse naquele momento, mas aí teria que pagar algo a mais, eu não queria pagar nada a mais, então deixa acabar o contrato. Ele veio pro Mundial. Agora, o que o Eric disse é verdade, você vai chegar agora e de repente pagar um valor agora, sei lá, desses 45, o Flamengo tem que pagar 25. Pô, pro cara não vir, vai olhar pra televisão. Teremos que acompanhar. 4 meses. É que assim, na verdade, por ser a Copa, você só teria à disposição no segundo semestre, praticamente. A temporada vai acabar em maio, exatamente porque já começa a 2, 3 semanas já se apresenta treinando para ir para a seleção. E aí só voltaria em julho, de fato. Mas enfim, por enquanto temos aí a pedida maior do West Ham dessa primeira proposta enviada pelo Flamengo. Obrigada, Thiago Lima, nosso Noel, pela Pois é, rapaziada, nós vamos ficando por aqui. Curta, compartilha, comente aqui embaixo qual é a tua opinião. Gostaria sempre muito saber qual é a sua opinião sobre isso, sobre esse lance do Paquetá, sobre o lance do jogo, como é que vai ser, perspectiva pro ano. Tamo junto. Valeu!